Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso, na nossa aula de hoje, vamos discutir a história social da ciência, possibilidades de tema. Sou o professor Assis Daniel e vamos falar para vocês, dar um exemplo, né, de um tema que poderia ser pesquisado ao se pensar a história social das ciências, ok? Uma das linhas que compõem o projeto, né? O projeto Guarda-Chuva, meu projeto Guarda-Chuva ligado ao MIL, ok? Que eu apresentei para vocês na segunda aula deste curso. Antes de darmos, né, o exemplo de uma possível pesquisa na área de História Social da Ciência, nós gostaríamos de falar do Bruno Latour, ok? É um dos grandes teóricos que impactam a pesquisa na área de História Social e Cultural da Ciência, na Sociologia e Antropologia da Ciência. Então, a obra do Bruno Latour, ele, de fato, ajuda, né, a pensar elementos importantes da pesquisa científica, ok? E ele vai dizer, olha, qual o fundamento da ciência? Esse questionamento, qual o fundamento da ciência, moveu a pesquisa do Bruno Latour, ok? Moveu a pesquisa dele. Ele, como eu falei para vocês, as pessoas gostam de rotular os outros, né? Dizer, você é marxista, você é relativista, né? Você é isso, você é aquilo. Então, o Bruno Latour, ele se recusou a se rotular. Quando ele se recusa a se rotular, né? E ele fala dessa recusa, é uma forma também de barrar aqueles que interpretam o seu saber e tentam, de certa forma, rotulá-lo. Apesar dessa crítica, dessa posição de não rotulamento, que é uma posição que demarca uma linha teórica, né? Porque o Nietzsche ele não queria se rotular, Foucault, Deleuze, Derrida, Guattari, que então marca uma linha teórica. Apesar disso, alguns intérpretes ainda tentam rotulá-lo. Então, nós respeitamos o Bruno Latour e nós concordamos com ele de não se rotular, ok? Porque aí você sabe que durante toda a nossa trajetória intelectual, de cientistas, até mesmo pessoal, nós acabamos recebendo influências vastas e diversas, né? Então, é difícil dizer que você é apenas uma coisa, né? Você acaba sendo uma coisa, flerta com outra, toma um chá com o demônio, um chá com, com São Miguel, aí depois toma um chá com Exu, aí depois toma um chá com, com os deuses lá da Índia. Você vai tomando chazinho e isso daí vai lhe construindo a sua subjetividade, construindo a forma como você olha a ciência, como você olha a vida, não é? Então, quando você rotula as pessoas, você é apenas aquilo, é como se você estivesse blindado, né, dessas outras influências, que é equívoco, né? Que é equivocado. Né? Nós somos pessoas subjetivas, né? Nós somos homens, né? Nós somos temporais, nós somos históricos, e isso faz com que a gente seja sujeitos que vivem, né, diariamente, cotidiano, tempo, né? E isso faz com que a gente mude, né, de perspectiva, né, ao longo dessas vivências históricas. Então, o Bruno Latour é professor
do Instituto de Altos Estudos Políticos de Paris, ok? Em parceria com Michel Calon, ele cria a disciplina de Antropologia da Ciência. Quando ele cria a disciplina de Antropologia da Ciência, é porque tanto ele como Calon, eles vão ser contrários a uma perspectiva de história da ciência tradicional, de filosofia da ciência tradicional. Por exemplo, que ainda defendia a ideia de progresso. Lembra-se da aula que discutiu Lakatos e o Kuhn? Ambos ainda defendiam a ideia de progresso da ciência, ok? E o Bruno Latour ele vai começar a pensar outros elementos, né? Até mesmo pensar, bem, que modernidade é essa? Que ciência moderna é essa? Ok? Há realmente uma ciência moderna? E aí um dos grandes livros do Bruno Latour, que eu recomendo, né, que quem desejar trabalhar nessa perspectiva, leia Jamais Fomos Modernos, né? Então, também tem para baixar, então você coloca lá Bruno Latour, jamais fomos modernos. Você tem uma obra dele. Outra obra interessante do Bruno Latour é Ciência em Ação, como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. Eu estou falando para vocês do Bruno Latour porque ele vai ser a base teórica justamente para o tema que a gente vai discutir mais tarde. Então, quando a escolha desse tema tem como base teórica e linha teórica o Bruno Latour, ok? Então, você já compreende aí. Então, ao escolher o tema, eu também tenho que escolher um suporte teórico, né, que vai me dar elementos, né, de escolhas metodológicas de como analisar, né, meu tema, construindo assim um problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa é construído tanto tendo, de um lado, o suporte teórico, né, que nós escolhemos o Bruno Latour, né, e a sua teoria, como também, no caso da história, né, o domínio da historiografia, né, e também das fontes históricas que você elencou para análise, ok? Então, por isso, nós estamos aqui falando um pouco sobre Bruno Latour, porque imagina no momento lá eu falar sobre Bruno Latour e vocês, sem saber, não iam saber o que estava acontecendo. Então, então, hoje, né, no momento atual, ele é mais utilizado, né, referencial teórico para se pensar a história social e cultural da ciência, justamente por esse olhar antropológico que ele tem sobre a ciência, né? Ele teve várias influências, né? Do Michel Serres, que também é outro, né, teórico da ciência, né? Que também vocês podem ler, o David Bloom, o Deleuze e Guattari, o Michel Foucault, ok? Então, todos esses daqui contribuíram para pensar a ciência, ok? No caso, Bruno Latour é o mais atual, né? É o, o filósofo, o antropólogo, o sociólogo, ele não gosta de rotulação, né? Então, ele é um intelectual, né, mais atual que pensa a ciência, né, a partir de uma perspectiva de antropologia das ciências. O livro que ele construiu com Steve Nogal, né, Vida no Laboratório, a Construção Social dos Fatos Científicos, que é outro, ele tenta dizer que, olha, mas a ciência também ela é construída por crenças, né? A sociedade ela move por crenças científicas, ok? Ela se move por crenças científicas. Daí, portanto, a importância que ele vai incorporar em sua obra do programa forte do David Bloom, né? E esse programa forte do David Bloom, ele vai destacar o princípio programático de simetria, né?
Então, tanto o Latour como o Calon, eles vão dizer que o princípio de simetria ele é generalizado. Isso nos ajuda, portanto, a pensar a relação entre sociedade e natureza, né? Principalmente quem deseja pensar, por exemplo, os impactos globais, né, que o aumento tecnológico, que a destruição que está fazendo da natureza, ele vai proporcionar na sociedade, ou o contrário, né? Esse avanço exploratório capitalista extremado da sociedade, impactando negativamente, né, a ordem natural, né? A ordem natural. Então, é muito importante na relação, por exemplo, que a gente faz entre história social da ciência e história ambiental, né? Então, são autores, ele é um autor que consegue também nos ajudar a pensar os elementos da história ambiental em diálogo com a história social da ciência, né? Então, é, nós, né, nos construímos enquanto redes, né? E essas redes tanto são redes de objetos como são redes de pessoas. Então, não seria possível pensar os cientistas sem essas redes. E essas redes, né, essas redes de intelectuais e cientistas, elas acabam corroborando, afirmando determinada pesquisa, né, dando a ela visibilidade e dando ao cientista a possibilidade de ação, construindo, portanto, práticas, né, e reafirmando o seu laboratório. Para o Latour, o laboratório do cientista, ele se sustenta porque o cientista tem uma posição política e exterior. Por quê? Porque sem financiamento não se sustenta um laboratório, né? Então, o laboratório não é só ter uma sala, né? Ter instrumentos. É preciso financiamento para ter os produtos necessários, para ter o suporte técnico, para conseguir produzir, né, a pesquisa e divulgar essa pesquisa. Para isso é preciso de financiamento. E esse financiamento se consegue não pela análise da qualidade do trabalho realizado pelo pesquisador. Seria ingenuidade pensarmos dessa forma, diz Latour, ok? Porque na vida da sociedade, na vida, né, coletiva dos cientistas, né, o apoio financeiro, ele demarca também posição política, né? Então, se o cientista não tiver posição política, se ele não tiver atuação política externa, o seu laboratório não vai conseguir se desenvolver, né? Ele não vai conseguir ter o financiamento necessário, né, para se sobressair. E aqueles laboratórios que conseguem isso acabam tendo visibilidade e resistindo, né, à opressão do sistema educacional, econômico e político da sociedade. Então, realmente, é tensões e lutas pelo poder dentro da comunidade científica, né? Então, por exemplo, um laboratório de um professor que tem toda uma rede, né, de relações políticas, cientistas, econômicas, ele vai conseguir um financiamento muito maior do que aquele que não tem, né? Então, é só você verificar os editais da CAPES, né? Na CAPES. É, quem consegue, né? Quem consegue maior financiamento científico e quem não consegue. Quais as regiões, quais as instituições de ensino superior, né? Quais os laboratórios, né? Isso diz muito. Então, aqueles que conseguem, ele já, pelo fato de terem todo um processo de vários financiamentos na mesma linha, eles conseguem construir certo linguajar técnico que favorece, né, a sua perpetuação naquele lugar, naquele status social dentro da comunidade dos cientistas, ok?
E, de certa forma, esses laboratórios acabam gerando também qualificação para os que vão entrando para manter esse padrão, né? Para manter esse padrão. Aqueles que não têm esse padrão, né, que estão tentando conseguir esse padrão, eles também têm reação porque não possuem uma rede, né, política e cientista forte para corroborar e para conseguir se afirmar. Então, por exemplo, tem-se uma avaliação de projetos. Então, está lá, chega na CAPES, para o grupo que vai avaliar o projeto, chega 50 projetos, né, de laboratórios. Então, chega 5 projetos da USP, 5 da UF, 5 da Unicamp, por exemplo, 5 da PUC, e vai chegando. Chega daqui do Nordeste, né, juntando as universidades, chega 20, por aí. Mas quem vai avaliar, quem foi escolhido para avaliar, né, boa parte do grupo, por exemplo, fez sua formação na USP, na Unicamp, e participou dos laboratórios que veio os projetos. Eu digo para você, né, esses avaliadores terão mais sensibilidade ao avaliar o projeto, né, que vieram da USP, da Unicamp, do que os projetos que vieram do Nordeste. Ok? Por quê? Porque são projetos ligados aos seus pares, não os pares antigos, porque uma vez que você participa de um laboratório, você cria vínculos, né? Seja esse vínculo científico, institucional, seja esse vínculo afetivo. Então, tá lá, né? Por exemplo, uma pessoa que foi seu orientador, que te acompanhou durante 8 anos, 10 anos de sua vida, né? Então, essa sensibilidade faz com que a análise seja muito subjetiva dos projetos, que é uma posição política aí, né? Uma posição política. Há critérios, né? Mas a forma como você olha os critérios também é pautada pela sua sensibilidade em relação a esses critérios, em relação aos projetos que você está, né, avaliando, ok? E aí, logicamente, para tentar amenizar essas questões, é fazer uma banca, né, mais diversa, que eles possam aí ter um embate, uma luta, né, umas puxadas de cabelo para tentar equilibrar, né, os financiamentos, né, tanto para os vários laboratórios espalhados pelo Brasil. Nem sempre isso acontece, mas seria o ideal, né? Seria o ideal. Então, veja que essas práticas científicas se dão no laboratório, mas também devem se dar fora do laboratório, porque senão, para o Latour, esse laboratório ele não se sustenta. Então, é uma abordagem de fato pragmática. O Latour ele pisa no chão, né? Ele não fica idealizando que, por exemplo, o Estado dá financiamento sem querer nada em troca. Ele sabe disso. E ele diz que, olha, o cientista tem que dialogar, o cientista tem que negociar também, ok? Então, isso faz com que a gente tenha um olhar dinâmico em relação à história, né, da ciência, à antropologia da ciência. A gente consegue perceber que a atividade do cientista ele tem uma dimensão coletiva e uma dimensão pública, ok? Por isso, a questão da responsabilidade do cientista, daquilo que ele vai dizer, ok? Pela sua dimensão coletiva e pública. E que os fatos científicos, né, que são os objetos de análise dos historiadores da ciência, dos antropólogos das ciências, eles são repletos de tensões, né? Quando você vê um texto e não tem tensões, você fica caçando aí, cadê a história, cadê, né,
a análise, né? Porque se nós estamos olhando as experiências dos homens, das mulheres, né, dos que vivenciaram um determinado momento, nós temos tensões, né? Por exemplo, dentro da comunidade dos cientistas, a visibilidade da mulher enquanto cientista, né? Então, muitas vezes elas fazem um trabalho e são marginalizadas na visibilidade. Então, se coloca muito mais a visibilidade para os cientistas homens do que para elas. Então, isso gera uma tensão, né? Porque há, portanto, aí certa marginalização delas, né? Uma certa exploração dos seus trabalhos, uma certa dominação masculina em relação ao feminino, entre outros. Então, pensar esses elementos é pensar que o campo científico ele é repleto de tensões. Nós temos que compreender essas tensões. Então, o Latour ele tem um conceito de tradução, né, ligado à questão do significado linguístico e geométrico, e ele nos ajuda a pensar justamente como a ciência ela se retroalimenta, né? E como essa retroalimentação ele provém de objetos, né, híbridos, né? Projetos híbridos. Daí, portanto, que ele vai começar a defender que é a teoria ator-rede, ok? A teoria ator-rede, ela nos ajuda, né, a pensar de que o que se produz, né, a força daquilo que é divulgado, ela não advém apenas do conteúdo informativo, né, da pesquisa que é divulgada por meio de livros, mas também de todo o status político e social do produtor. Então, uma coisa é, por exemplo, um professor que não é reconhecido mundialmente, é professor da universidade, publicar um livro, e outra coisa é, por exemplo, um professor que tem uma visibilidade internacional e nacional, publicar um livro, né? Então, você publica seu livrinho aí na sua cidade, sua monografia, né? No máximo, se você tiver redes políticas municipais, locais, okay? Redes políticas, e aí lá tem o menino do rádio, da rádio local, vai te chamar para falar um pouco, né, num programa de rádio e tal. Mas se você tiver relações políticas, né, relações sociais com ele. Outra coisa é, por exemplo, um Sidney Chalub, né, que tem visibilidade internacional. Então, quando ele publica, né, ele automaticamente ele é chamado para dar palestras, falar nas redes de comunicação, ok? Então, aqui nós temos, né, um exemplo em relação a essas redes, né? Os alunos de doutorado que tive a sorte de acompanhar por intermédio de alguns de seus trabalhos, né? No capítulo 6 do provérbio temos: procura a formiga preguiçosa, olha para os seus caminhos. Fiz isso, mas a formiga também não sabia a resposta, né? A formiga também não sabia, né, a resposta. Então, veja como o como, né, as suas redes, as suas relações, elas dizem muito do que você é, né? Então, por exemplo, quando você vai perguntar,
alguma pessoa que ela é muito dura e ela tem reação em relação ao seu grupo, não é? Então você vai perguntar a ela não quer ajudar e ela justamente diz: "Ah, pergunta lá ao professor tal, que é teu orientador ou tal". Aí é tipo uma indicação de que, olha, você não é do meu grupo, então se vira, né? Você não é na minha rede, né? Então eu não vou ajudar você, porque se você se fortalecer, você pode me derrubar. Então essas tensões competitivas, é isso que a gente quer esclarecer para vocês. Isso existe, ok? Isso existe, isso é forte e isso faz parte da vida da comunidade científica, né? Então nós estamos em direta tensão mesmo. Então aqui são os tipos de rede para o Latu, né? Então nós temos aqui uma figura que primeiro são as redes ligadas à questão homogênea e depois são as heterogêneas. As homogêneas seriam as questões das técnicas, né? Metodológica, né? Então, regras metodológicas para todos os historiadores dentro do campo. Então, o historiador daqui da USF Class tem que utilizar os mesmos métodos de pesquisa do campo da história que o historiador da USP, da Unicamp faz, ok? Algumas questões sociais também são semelhantes. E as questões conceituais, né? Se você participa também das mesmas escolhas. Por exemplo, na graduação, você deve, né, estudar os vários quadros conceituais do conhecimento histórico. A história social inglesa, né? A chamada pós-modernidade, a escola dos análises, a escola de Frankfurt, né? E outras escolas influenciam a construção do conhecimento histórico. Mas aí as questões heterogêneas, né? São as sociotécnicas ligadas aos autores, redes e translações, né? No sentido de que como, né, vai se conectar esses conceitos, essas técnicas, ok? Essas redes de relações. Então, são heterogêneas. Então, tem elementos comuns, mas como esses atores vão ligar esses elementos, vão ser diferentes, né? Como eles vão manejar as redes sociais são diferentes, ok? Então, você vai manejar, um grupo vai manejar as redes sociais para fortalecer por meio de uma cultura paternalista, um grupo forte lá do Sul, ou vai manejar o seu grupo em redes sociais para se libertar dessa cultura paternalista e conseguir fortalecer e construir um programa, por exemplo, de pós-graduação na instituição, dando isso mais liberdade na produção científica local, né? Então, qual escolha você vai fazer? Que escolha você vai fazer? Né? Continuar pensando em história social de vertente marxista ortodoxa ou tentar pensar uma história social ligada à perspectiva de Thompson, que dialoga mais com a questão da cultura, né? E tentar linkar com outros autores, tendo uma maior flexibilidade de análise, né? Por exemplo, ligar Thompson com Foucault, como alguns autores fizeram, como a Margaret Hago fez, né? O Durval Muniz fez, liga Thompson com Foucault, né? Que deu novas possibilidades, né, de análise. Então veja que nós temos elementos em comum, mas como esses elementos são conectados, eles são ligados, depende do grupo, né, dos cientistas, depende das escolhas dos cientistas, ok? Outro autor que nós queremos destacar é o Quentin Skinner, ok? É também um historiador britânico, professor de ciências políticas em Cambridge.
E ele vai nos ajudar porque o tema que nós vamos expor para vocês também está ligado à perspectiva de uma história intelectual, né? Então, ele é um suporte teórico para a gente também. Eu destaco o artigo dele, né? Que é publicado nesse livro, que é o livro dele, As Fundações do Pensamento Político Moderno, que ele vai pensar uma nova forma de história política, né, diferente daquela história política tradicional, especialmente pensando em história dos intelectuais, né, a partir de uma aproximação de outros elementos, né, não seriam apenas o enaltecimento dos intelectuais, mas vendo os intelectuais por meio de uma outra abordagem teórica, né? Então, é uma crítica à compreensão tradicional da história das ideias, da história política, da história dos intelectuais, que construíam mitologias de doutrina, mitologias da coerência, mitologia de prolepsia, né? Então, muitas vezes, quando se ia construir uma história intelectual, parecia que estava construindo uma geografia, né, dos santos, né? Parecia que estava dizendo que desde o nascimento ele já foi predestinado a isso. O mito também da geração, como se todo mundo ali daquela geração pensasse daquela mesma forma. O mito da coerência, no sentido de que parece que alguns pensam que o Marx nasceu pensando daquela forma e morreu daquela forma, como se ao longo da sua trajetória ele não foi incoerente. A incoerência faz parte da existência humana, da humanidade. Então, nós somos sujeitos incoerentes, por mais que a gente deseje ser coerente, mas o desejo da coerência já é uma racionalização da nossa vida, ok? Porque justamente a incoerência significa dizer que nós estamos em processo de mutação, de mudança, que ao longo da nossa história nós recebemos influência, isso faz com que a gente revise determinadas ações do passado, né, e critique determinadas posturas. Então, de uma crítica a essa ideia de uma história das ideias que defendiam uma certa estabilidade, neutralidade dos cientistas em relação à sua relação com o mundo, não é? Então, para isso, ele propõe que a gente veja o texto e o contexto. Então, não é só você ver os elementos internos do texto, porque aí você vai justamente correr o risco de construir mitologias da doutrina e mitologia da coerência, mas você vê o contexto, né? Como aquela obra ela foi construída em um determinado tempo histórico, e não é apenas um determinado tempo histórico, mas da formação daquele autor, da vivência, das experiências científicas daquele sujeito, ok? Propondo, portanto, um trabalho hermenêutico, né, aonde analisa seu contexto discursivo, como também o lugar desses autores, né, enquanto cientistas, enquanto intelectuais. E daí a nossa proposta que seria pensar o Tomás Pompeu Sobrinho, né, cearense, que nasceu lá em 1880 e morreu em 1967. Eu trouxe ele porque ele é muito próximo da história de Quixadá, então torna-se também mais próximo ali dos meninos que vivenciam, experienciam o Sertão Central. Então, ele é um engenheiro que se formou na Escola de Minas de Ouro Preto, ok? Se forma em engenharia, ele vai trabalhar lá em 1903 na engenharia da Inspetoria de Obras Contra Seca, lá em Quixadá.
Ele participou de várias instituições culturais no Ceará e fora do Ceará. Então, ele se colocava, de fato, enquanto um intelectual. Eu estou falando para vocês já sobre as redes, né? Tanto as redes ligadas à questão técnica, ele é um engenheiro, o campus do saber dele científico é a engenharia, mas mesmo assim ele fazia parte de instituições culturais, instituições históricas, né, que tinham a meta de construir uma história do Brasil, um saber geográfico, antropológico, a fim de afirmar determinados discursos que eram utilizados para construir a identidade local e também a identidade nacional, né, naquele momento. Como também justificar determinadas políticas públicas, ok? Então veja que Tomás Pompeu Sobrinho, ele é, ele é, não apenas construiu obras, né? E aí que a gente analisou as fontes foram artigos, livros que ele construiu ligados à sua profissão, como também às suas pesquisas, ok? As suas pesquisas. Ele esteve envolvido na fundação da Universidade do Ceará, do Instituto Antropológico, né, do Ceará, do Instituto Histórico do Ceará. Então, ele tem uma trajetória de pesquisa em relação a esses campos de pesquisa muito grande. Então, esses campos ele acaba, né, assumindo enquanto autodidata, porque ele não é formado em antropologia. Então, quando ele funda o Instituto de Antropologia em 1957, ligado à Universidade, né, do Ceará, e aí ele se torna, né, professor dessa universidade, que hoje é a Universidade Federal do Ceará, ok? Mas antes, naquela época, era a Universidade do Ceará. Ele acaba, então, criando também redes que fortaleçam o seu lugar como professor dessa universidade, haja vista que ele não era formado na área. Então, o, o fortalecimento do laboratório dele, do instituto, né, do seu grupo de pesquisa, era fundamental para a existência dele enquanto pesquisador fora do Ceará, né? Porque aqui dentro do Ceará já tinha um apoio político necessário que lhe garantiu, né, ser professor universitário, né? Mas ter a visibilidade fora do Ceará, haja vista que a Universidade do Ceará, naquele momento, precisava desse respaldo para se afirmar enquanto uma instituição de nível superior, né? Nível superior. Então, nós mapeamos os livros e folhetins, artigos, né? Que ele publicou, por exemplo, na revista do Instituto Ceará, e publicou mediante a Universidade do Ceará, ok? Nós verificamos 6 dentre livros e artigos, folhetos, e os temas que ele tratou foram 11 deles economia, 9 antropologia, 3 geografia, 2 história, antropologia, né? Porque aí ele faz um diálogo entre esses dois saberes, e um folheto sobre o fator moral. Então, você dá para perceber aí como esse intelectual ele vai trabalhar esses vários tipos de ciência, e são ciências que ele não teve formação, ele é formado em engenharia, né? Eu acho que a ciência que mais se aproxima da formação dele deve ser a economia e a geografia, né? Mas as outras ciências ligadas mais à questão das questões sociais e humanas, ele de fato foi autodidata e contribuiu para o mapeamento inicial desses estudos, né? Para posteriormente aqueles que tiveram essa formação técnica
pudessem dar continuidade ao seu laboratório, ao instituto e aos cursos de ciências humanas e sociais da universidade, hoje, Universidade Federal do Ceará. Então, veja que nós temos aí várias possibilidades de temáticas, né, ligadas ao Pompeu Sobrinho. Eu quero analisar como é que ele vai tentar construir um discurso sobre a economia e fortalecer essa perspectiva de ciência no Ceará, né? Haja vista que naquele momento dele não se tinha ninguém formado nessas áreas. Então, a maioria dos professores da Universidade do Ceará não tinham formação nenhuma em história, geografia, né, antropologia. A maioria tinha formação em engenharia, direito. Eles, de fato, eram autodidatas nessas outras áreas, né? E construíram os departamentos na área de ciências humanas muito por meio do contato, das leituras que eles tiveram, né, com os historiadores que chegaram lá nos anos 30 para a fundação da USP. Então, esses historiadores, por exemplo, Fernando Brodel, antropólogos como o Strauss, né? Outros antropólogos e filósofos contribuíram nessa construção da USP, acabaram sendo modelos e referenciais para esses pesquisadores. Então, quando suas pesquisas eram aceitas para se apresentar em algum evento lá, então eles, de fato, ficavam bastante orgulhosos, porque são pessoas técnicas, né, de uma formação específica na área, que estavam corroborando e dizendo que aquilo que eles estavam fazendo estava no caminho certo, né? Então, eles acabaram utilizando muito por meio desse contato, da tentativa de adequar esse modelo e algumas disciplinas aqui no Ceará, logicamente que uma incorporação, né, também por meio de interesses políticos e ideológicos, então incorporar aquilo que é viável, né, e aquilo que nós queremos, e perpetuar e manter aquela concepção de história, ou de antropologia, ou de geografia e economia, né, que nós achamos mais viáveis, né? Então, há também esse diálogo tenso entre o que se construir, né? Haja vista também que o Brodel que chega no Brasil vai ser diferente de um Brodel posterior, né? Então, na toa que dizem que o Fernando Brodel ele foi bastante influenciado aqui pela experiência no Brasil para construir e aprofundar a sua teoria posteriormente, né? A teoria das temporalidades históricas, dos três tempos históricos, né? O curto, o médio e o longo. Então, pensar esses elementos é pensar, de fato, que as redes da comunidade científica, as escolhas, os pares, eles, de fato, alicerçam, né? Por exemplo, essa sagacidade, essa tentativa de fazer e fortalecer o laboratório, no caso, o laboratório dele, foi tão forte porque havia uma reação externa contra a Universidade do Ceará, porque se dizia que os professores dessa universidade eram autodidatas, que essa universidade não poderia se sustentar, porque não tinham profissionais capacitados, né? Os seus laboratórios não iam produzir pesquisa científica. Por exemplo, o Gilberto Freire fez uma crítica desse tipo, né? Dizendo, enaltecendo a Universidade de Pernambuco, né? Que era a única universidade
que existia no Nordeste, né? E aí a Universidade do Ceará foi a segunda criada. Então, veja que foi uma luta tensa mesmo de sobrevivência. E o fortalecimento do laboratório, a visibilidade do laboratório, né, dele, vai justamente dizer, não, nós produzimos pesquisa, e daí, portanto, a defesa do Tomás Pompeu de projetos de extensão, né, que deem visibilidade e possibilitem um impacto maior, ou seja, a pesquisa produzida na universidade chegue na zona rural. Então, ele construiu, né, vários projetos de extensão e defendeu a ação extensionista da universidade como prioridade, justamente para que tenha um impacto positivo na sociedade e a sociedade veja, né, o papel fundamental e de importância das universidades. Já a universidade não ficar trancada, né, nos seus muros, produzindo um discurso retórico e abstrato, e onde a sociedade não vê retorno. Então, dar retorno à sociedade é demonstrar para ela que nós somos importantes. E, logicamente, a sociedade, sabendo que nós somos importantes, ela vai nos manter, ela vai defender a nossa sobrevivência e a nossa existência, ok? Então, esse foi o tema, né, que eu queria colocar para vocês como possibilidade de pesquisa. Vocês podem pegar um engenheiro, um cientista, as suas obras e tentar pensar o seu lugar, né, na comunidade, o seu lugar para fortalecer o seu laboratório, né? Então, é uma possibilidade aí de pesquisa, ok? Então é isso. Um abraço a todos. Até o próximo encontro. Nós vamos discutir sobre outras possibilidades de tempo, ok? Outras possibilidades de tema de pesquisa. Então, um abraço e até o próximo encontro.